Senhor presidente, nós recebemos com surpresa, através do jornal Gazeta de Alagoas, uma matéria que hoje, inclusive, eu falei sobre ela, sobre os gastos do governo com buffet, com comida. E me assustou mais ainda, porque Alagoas é um estado pobre, é um estado onde a população, uma parte dela, não tem nem pão em casa para comer, e a gente vê que o governo do estado, ele não dá o exemplo quando ele coloca, né, no seu menu, nas festas, nas suas recepções, coloca lagosta, coloca caviar, coloca alimentos que a população de Alagoas, a maioria, nunca sequer viu essas iguarias, mas os nossos representantes maiores, né, gostam e colocam um orçamento de 40 milhões de reais no orçamento do Estado, e esse orçamento ele é aprovado pela Assembleia, que também é responsável por esses gastos. E esse ano nós temos que ficar muito atentos aqui na Assembleia, para que no orçamento essa casa verifique esses gastos e modifique. Nós podemos aqui na Assembleia, os senhores deputados, nós podemos modificar para que farras não aconteçam mais com o dinheiro público. A gente vê que o gasto com publicidade, o gasto com essas festas, nós poderíamos, por exemplo, levar água para o sertão. Nós poderíamos colocar em prática o plano de cargos, o PCC dos professores, que segundo o governo não coloca porque não há recursos para pagar aos aposentados da educação. E esses recursos, deputado Júlio, ficam em torno de 5 milhões mês. 5 milhões mês. Se economiza de publicidade, se economiza dos buffets, das festas. E nós poderemos aqui, quem sabe, no dia 15 de outubro, que é o dia do professor, o governo aprovar e reduzir esses custos. Então cabe a essa casa ter um papel e ter uma responsabilidade muito importante com o orçamento que vai votar esse ano para o próximo ano. Nós não podemos simplesmente aqui avalizar e assinar embaixo tudo aquilo que vem lá do Palácio de Vidro para esta casa. Nós temos aqui que contestar, que modificar, que alterar. Nós temos a obrigação de não aceitar mais que absurdos como esse aconteçam num local, numa terra tão pobre como é Alagoas. Eu hoje visitei duas bases, eu e o deputado Jefferson, nós visitamos duas bases comunitárias aqui de Maceió. Uma, tranquila, uma base comunitária até, não é? Com vários problemas, mas que fisicamente ainda dá para funcionar. Mas a base comunitária do Conjunto Carminha é uma vergonha. No interior fala-se que é um quichó, é um casebrezinho, é um espaço mínimo que não dá a mínima condição dos policiais ali trabalharem. Então a gente faz um apelo, né, ao governo, o governo que tem recursos agora do BNDES. Nós vamos ter mais de R$1 bilhão em caixa no governo do estado para investir aqui em Alagoas, e a segurança pública também é um dos alvos desses recursos. A gente vê numa base comunitária onde os policiais levam brinquedos por conta própria, onde lá perto do Benedito Bentes, uma base comunitária onde um espaço imenso para se fazer uma quadra, um ginásio, e até agora nada é feito. A gente vê crianças, e eu hoje me surpreendi com o depoimento de algumas crianças na base comunitária de Carminha, crianças com 7, 8 anos, perguntando se no meu carro tinha, deputado Júlio, uma bazuca, deputado Dudu, perguntando se tinha uma bazuca. Eu dizia que não, meu carro tem livros. Ele dizia, então é livros para a gente aprender a atirar e matar. Veja que situação que a gente vê de crianças hoje que vivem no abandono completo, não é? Que vivem
sem perspectiva, várias crianças com 7 anos que não tem mais perspectiva nenhuma. Se nada for feito ali, Deus queira que não, a gente vai estar fomentando, criando novos marginais. E não adianta contratar somente mais policiais. Essas partes que são mais distantes aqui, você não vê ginásio, você não vê atividade nenhuma. Então, quando você não ocupa o jovem, escolas sem ter o tempo integral, que em Alagoas nós não temos, somente Arapiraca, que é do município, mas o estado de Alagoas, o estado não tem nenhuma escola em tempo integral, e eu falava isso com a nova secretária de Educação. Então nós temos uma grande responsabilidade de fiscalizar os gastos do governo e de também, no orçamento desse ano, a gente colocar, modificar e colocar recursos onde o alagoano necessita, onde o alagoano tem carência, e não para ficar fazendo festas e promovendo aí eventos que nem sempre são eventos que dão acesso à população. Fazer aqui uma observação, deputado do JHC. No conjunto Selma Bandeira, as duas bases, mas mais no conjunto Selma Bandeira, eu pude presenciar a participação de policiais dedicados. Policiais que estão, inclusive, dando aula de informática. Policiais que trazem filmes, todo mês, eles à noite, lá à tarde, na parede da base comunitária, eles reúnem as crianças e os jovens para assistir filmes, fazem gincanas, tudo isso com recursos, às vezes, próprios. Tudo isso com recursos próprios. Eu fiquei assim, a gente fica triste por um lado, mas feliz pelo outro. Os policiais militares que a gente vê são abnegados. São policiais que realmente, eu vi, a gente critica às vezes a polícia, mas a gente tem também que elogiar quando é necessário. Vi depoimentos ali deles dizendo que trocam muitas vezes. Assim que eles chegaram lá, nessas bases comunitárias, o início do trabalho, quando eles passavam andando ali, caminhando, as crianças faziam assim com o dedo e faziam um gesto de atirar. Ou então tinha um brinquedo, de madeira, de plástico, um revólver, e eles começaram a trocar esses brinquedos, esses revólveres, trocar por brinquedos diferentes, e traziam de casa de seus filhos esses brinquedos. E eu vi depoimentos. A polícia é mais próxima do cidadão. As crianças às vezes pegam carona na viatura. Acabar aquele medo de pensar que a polícia somente é para a repressão. Eu vi, presenciei, conversei com alguns moradores. Eles têm um sistema interessante, existe perspectiva de melhoria. Agora, se ficar somente por conta da vontade dos policiais, que já ganham um salário pequeno, salário miserável, aí não vai chegar um ponto que o policial não tem como fazer mais nada. Cabe ao governo do estado, cabe a gente aqui na Assembleia fiscalizar esses recursos e fazer com que esses recursos cheguem até essas comunidades. A prefeitura municipal, será possível que a gente não consegue construir uma quadra, um ginásio numa comunidade carente dessa? O que a gente vê de crianças na rua, meio-dia, 11 horas, é de dar dó. A gente olha assim, crianças brincando com aquelas bolas velhas, jogando, crianças, muitas vezes a gente vê afastadas da escola, que não estudam. Eu vi também isso hoje. E o futuro a gente sabe qual é construir mais presídio, é construir mais delegacias, contratar mais policiais. E isso vai acabar até quando? Governo que constrói presídio hoje é devido a ontem não ter construído nem ter investido em educação. Quanto mais presídio, menos investimento em educação. Se não quer construir presídio amanhã, construa e invista hoje na educação. Não tem outro caminho. Eu não conheço e desafio quem tenha outro caminho para a gente tirar Alagoas
nessa situação tão difícil e caótica que hoje se encontra. Mas, senhor presidente, era isso que eu gostaria de falar.